Oi, gente. Hoje eu vou fazer um melon pan de chocolate. Eu vou usar 70 gramas de açúcar refinado, 70 gramas de manteiga sem sal, raspas de limão. Esse é opcional, se você quiser colocar, você coloca, se não, não precisa. Mas a raspa de limão dá um gostinho gostoso e um cheiro também muito bom. Uma colher de chá de suco de limão, 30 gramas de ovo. Eu quebrei o ovo, bati e pesei 30 gramas. Se você não tiver balança, você coloca o ovo inteiro, porque normalmente o ovo tem 50 gramas. Aí você só tira um pouquinho, umas 2 colherzinhas. E 160 gramas de farinha. A minha manteiga eu deixei fora da geladeira durante 1 hora. Tá em ponto pomado, ainda ele tá meio durinho, mas é desse jeito que eu vou querer mesmo, temperatura ambiente. Vou colocar no bowl. Primeiro eu bato um pouquinho essa manteiga. Ela já tá boa, ó. Ela tá só um pouquinho dura, mas eu vou amassar ela assim. Nesse ponto aqui, ó, tá bem amassadinho já. Aí eu vou colocar o açúcar. Aí já não tem mais os gruminhos. Então, nesse ponto aqui, ó, da manteiga, eu vou colocar o açúcar. Que é 70 gramas de açúcar. Aí eu já posso pôr todo. Aí misturo. Aí tá bem agregado o açúcar com a manteiga. E ó, tá bom. Agora eu vou colocar a raspa de limão e uma colher de chá de limão. Agora eu mexo. E ó, fica nessa textura, não precisa nem demorar muito, ele já dá o ponto. Agora eu vou pôr o ovo, que é 30 gramas, se você tiver a balança é mais fácil. Aqui se agrega bem. Aqui, ó, já tá bem agregado. E nesse ponto eu ponho a farinha. 160 gramas de farinha. Aí vocês só agregam, não pode bater. Aí vocês agregam a farinha com esse creminho que deu. Aí eu vou fazer até dar o ponto, aí depois eu mostro pra vocês. A massa fica assim, fica meia molinha, mas ainda falta o cacau. Então, tem o cacau 16 gramas, aí nesse ponto eu ponho, que eu vou fazer todo de chocolate. Se vocês não quiserem colocar o chocolate, fazer metade com chocolate, metade sem, pode ser, aí vocês dividem a massa, deixa a massa branca e a outra metade você põe 8 gramas de chocolate. Aí eu vou agregar tudo
Aí eu mostro o ponto pra vocês. E a massa fica assim, eu tive que misturar com a mão, porque só com a espátula ela não tava misturando. E fica essa massa bem bonita. Agora eu vou pesar ela inteira. Deu 367, vou dividir em 12. A minha massa tem 368 gramas, só que eu vou fazer a divisão certinho, 360 vai dar 30 gramas. Então, vai dar 31 gramas cada bolinha. Aqui tem 35, vou tirar um pouquinho, 30 gramas. Aí, eu faço a bolinha. Aí, eu deixo aqui e coloco no plástico aqui. Aí, eu vou fazer mais uma, 31 gramas eu vou deixar. Aí, eu faço a bolinha e coloco aqui. Aí, vou fazer em toda a massa. Vai dar 12 bolinhas. Então, gente, aí eu pego e amasso com isso. Eu coloquei a bolinha do cookie aqui. Aí, agora eu vou amassar com o rolo. Aí, vocês vão amassando e fazendo formato um formato redondo, círculo. Aí, fica assim. Eu fiz nesses 3. Aqui, aí eu vou fazer o resto. E depois eu mostro pra vocês. Aí, eu vou deixar dentro da geladeira esses daqui. Então, gente, coloquei aqui. Como tá nesse plástico, eu consigo colocar uma em cima da outra. Aí, eu fiz assim. Aí, eu coloco aqui em cima. Agora, eu vou deixar dentro da geladeira até eu terminar a massa do pão agora. Porque essa aqui foi a da bolacha, do biscoito que vai em cima do pão. Então, gente, agora eu vou fazer a massa do melão pan. Vou usar 200 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de açúcar, 3 gramas de sal, 3 gramas de fermento para pão, fermento seco. O ovo que sobrou, eu coloco junto com leite e tem que dar 85 gramas. E 45 gramas de água. Mais 30 gramas de manteiga que vou usar só no final. Então, vou começar a fazer a massa. Então, gente, vou colocar no meu bol. Eu nem lavei o bol, eu fiz a massa do biscoito e só passei um papel toalha. Vou colocar a farinha, o açúcar, o sal, o fermento. E agora vou misturar a água com o leite. Tá aqui o meu leite com ovo. Eu dei uma leve batida. É o ovo que sobrou da massa de biscoito. E aqui tá a água. Aí eu misturo junto. Aí eu deixo aqui e vou mexer a massa aqui. A farinha, os secos, eu vou misturar. Aí misturo os secos. Aí depois que tá todo misturado, agora eu coloco o leite com a água e o ovo.
Aí eu misturo com a espátula. E a massa fica assim. Aí, quando começa a desgrudar do bol, ele já tá bom. E aqui, eu vou tirar, pôr na mesa. Aí, vou pôr a manteiga. Eu abro ela um pouquinho. E vou pôr a manteiga, 30 gramas. Manteiga em ponto pomada. Aí, aqui, ó, eu vou mexer. Ela vai ficar uma massa toda grudenta, mas vai mexendo até ela desgrudar da mão e ficar toda desgrudada da mão. Aí tá pronta. Mas no começo vai fazer uma bagunça mesmo. Então, ele demora um pouquinho de dar o ponto. Então, daqui a pouquinho eu volto. E a massa fica assim. Ela faz muita, mas ela dá o ponto. Ela fica uma massa bem molinha aí, ó. E fica pegajosa do mesmo jeito. Mas você vai mexendo, aí ela desgruda da mão. Aí aqui tá o ponto dela. Aí você arruma e vou deixar ela descansar. Eu sovei durante uns 30 minutos, até dar esse ponto aqui na massa. E agora eu vou deixar no mesmo bol e vou colocar um plástico em cima, ou filme plástico. Aí aqui, depois que ela dobrar de volume, eu divido em 12 e vou fazer as bolinhas. Então, gente, tá aqui a minha massa de pão. Aqui, ó, quando você faz isso e não volta, já tá bom. Aí, vou tirar do bol. Agora, tirei do bol e vou partir ele. Vou abrir um buraquinho aqui. Aí, faço assim. Estrangulo ele, estrangulo. Aí, vou dividir cada parte em 6. Ah, eu vou pesar. Então, minha massa tem 400 gramas. Aí, vou dividir em 12. Então, gente, separei em 12 bolinhas. E agora, eu vou fazer as bolinhas. Aí eu faço assim, depois. E não põe mais farinha, mesmo que ele tiver um pouquinho grudando. Então, eu arrumo as bolinhas assim. Aí, depois, assim. Aí, vira que fica uma bolinha bem perfeita. Aí, eu pego um biscoito. Aí, eu coloco nele bem no meio. Aí, o biscoito fica aqui bem no meio e vou arrumando assim. Não precisa amassar. É só deixar assim. E agora eu passo ele no açúcar cristal. Passo assim. É só na parte de cima. Aí já tá bom. Aí eu vou colocar aqui na assadeira. Só dou uma ajeitada pra ficar redondinho. E pronto. Aí eu vou fazer também com chocolate dentro. Aí aqui, ó, eu amasso. Aí eu vou colocar o chocolate aqui. Eu pego uma quantidade de mais ou menos uns 8 gramas. Se vocês quiserem colocar menos, vocês podem.
5, 6 gramas, a quantidade que vocês queiram. Aí vocês fecham aqui, assim. Aí essa parte aqui, você pega o biscoito, a massa do biscoito, coloca aqui bem no meio. Aí aqui, ó, vocês arrumam e passam no açúcar. Não precisa passar na parte de baixo, só na parte de cima. Aí aqui vocês coloquem na assadeira. E é isso. Ah, eu vou fazer as listinhas do pãozinho. Primeiro eu faço bem no meio. Deixa eu fazer assim para conseguir olhar. Eu tô fazendo com uma espatulinha pequena. Aí aqui, ó, fazer. Aí do outro lado. Aí do outro lado aqui. Aí por cima. E bem no meio. E aqui do ladinho. Aí fica assim. Aí vou fazer no outro de novo para vocês olharem como que é. Bem no meio. Tô tentando não colocar a mão na frente para vocês conseguirem ver. Aí do outro lado. São 3 listinhas. Aqui no meio. Aí aqui. E aqui. Se vocês quiserem, podem fazer com a faca. Aí ele vai crescer um pouquinho. Aí depois eu ponho no forno a 180 graus por 30 minutos. 30 a 40 minutos. Até ficar dourado embaixo. E fica pronto. Aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês. Então, gente, meus melonpão de chocolate estão aqui. Vou tirar um pra vocês verem. Vou cortar. Esse tem chocolate. Olha como ficou. Muito bom. E olha, bem maciozinho. Então, façam nas suas casas, que ficou delicioso. Decidi mostrar para vocês o fundo. Ele fica assim. Bem moreninho. E ele ficou muito gostoso. E esse sem o recheio. Olha como que ele fica. Muito gostoso. Então, façam nas suas casas. Provem, porque ficou muito gostoso. Delicioso. É muito bom esse pão. E bye!